Olá amigos do RBTech, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Ricardo e hoje quero apresentar a vocês um mini review sobre o notebook Samsung RV415. Porém, como eu não estou muito habituado a produzir e publicar reviews sobre produtos aqui no nosso canal, eu gostaria que ao final desse vídeo você deixasse aí o seu comentário, a sua avaliação, dizendo o que você achou e se você quer ou não ver mais vídeos iguais a este ou parecido com esses aqui no RBTech. Vamos então fazer a análise do nosso produto. Bom, e para começar o nosso mini review, quero falar um pouquinho sobre a tampa, o acabamento da tampa desse notebook. É um acabamento dividido em duas cores, tem uma pequena tarja preta na parte de baixo e o restante é prata. E todo o acabamento da tampa é feito de uma maneira que parece riscos, ele é todo cheio de ranhuras na horizontal. Isso fica interessante porque ele evita um pouquinho aquele reflexo de quando incide uma luz, alguma coisa sobre ele, porém tem um problema que é a sujeira, que é a gordura dos dedos ou até mesmo poeira que se acumula nessas ranhuras. O acabamento é bonito, é interessante esse estilo riscado de acabamento, porém ele acaba prejudicando um pouquinho na limpeza na hora que você quiser fazer uma higienização do seu laptop. Abrindo ele também é dividido em duas cores, a parte do teclado tem um fundo preto e o restante do interior do notebook é todo prata, assim como a tampa dele. Essa parte preta do teclado, ela tem acabamento black piano, então ela é bem refletiva, ela é bem brilhosa, porém vai sujar bastante, vai ficar bastante marca de dedos. No modo geral, o acabamento dele é muito bem feito. Você nota que o material ele é de qualidade, ele não representa tanta fragilidade quanto alguns aparelhos que a gente tem no mercado. Ele tem pequenos suportes de borracha para não deixar a tela encostar no teclado, não deixar ele ficar muito próximo e também não danificar a tela, que por sinal é de LED e anti-reflexo. O teclado dele tem teclas bem rentes e que não fazem barulho. Isso é muito interessante, principalmente para quem usa para trabalho. Não tem nada mais irritante do que um notebook com teclado barulhento. Nesse caso aqui você tem um teclado raso, porém ele não é tão raso ao ponto de prejudicar a digitação e também não apresenta muito nível de ruído na hora que você estiver digitando. Na parte da frente não existe nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de dispositivo. Ele é todo livre. Toda a parte frontal dele é livre, não tem nenhum tipo de conector, somente apresenta os LEDs de indicação de atividade. Também na parte da frente podemos dizer que tem o microfone, o que eu não considero um ponto interessante porque é num local onde fica a sua mão apoiada muito próximo, então isso pode gerar uma interferência na hora que você estiver utilizando o microfone integrado que ele traz na carcaça. Do lado direito ele apresenta apenas uma entrada USB e a entrada do gravador, do drive de CD e DVD. Apenas esses dois dispositivos estão localizados no lado direito da carcaça. Já no outro lado, lado esquerdo do notebook, a gente tem todos os demais conectores. A gente vai ter deste lado um leitor de cartões integrado. Você vai ter também os conectores para fone de ouvido e para microfone externo, todos em padrão P2. Você tem uma saída HDMI, você tem uma saída VGA, caso queira ligar um monitor padrão ou então um projetor, mais duas portas USB, conexão de rede e o conector do carregador do notebook. Na parte traseira, assim como no frontal, não temos nenhum tipo de saída ou de entrada de algum dispositivo. Ele é totalmente livre, só tem o espaço onde a bateria é encaixado e nada mais. Virando o nosso aparelho de cabeça para baixo, nós temos algumas entradas para ventilação que eu considero poucas, eu achei muito pouca ventilação nesse aparelho e ele pode aquecer com uma facilidade bem grande, sendo que de um dos lados a gente tem a saída maior, que é o dissipador do processador, e as demais entradas de ar, então, para ventilar memórias, discos, enfim, são entradas pequenas com ranhuras muito estreitas que eu considerei uma falha nesse aparelho. Não estamos falando aqui de um computador topo de linha, mas ele poderia ter uma ventilação um pouquinho melhor. Deixando as aparências um pouco de lado, vamos ao que interessa para os usuários, que é a configuração. Esse notebook traz um processador AMD E300 de 1.3 GHz, 2 GB de memória DDR3, HD de 500 GB e gravador de DVD. O processador é dual core. Ele até que é interessante na configuração dele, até porque é uma APU que traz o chip gráfico integrado no mesmo processador,
porém a velocidade, como eu já comentei, é 1.3 GHz, o que deixa um pouquinho a desejar. A memória está dentro do padrão de mercado, 2 GB DDR3, porém esse notebook não tem possibilidade de upgrade, porque ele tem só um slot de memória que já está com os 2 GB que vem de fábrica. Então, caso você queira colocar 4 GB, por exemplo, um pente de 4 GB, você vai ter que abandonar o original, você não tem como fazer upgrade futuramente. A placa-mãe é da própria Samsung, vem com o chipset da AMD A40 e A50. A tela dele de 14 polegadas, como eu já comentei, anti-reflexo, tem resolução nativa de 1366 por 768 e a imagem é disponibilizada, é provida pela Radeon HD 6310 integrada no próprio processador. O disco rígido é um Seagate de 500 GB, conforme eu já comentei, 5.400 RPM a velocidade de rotação dele, a interface é SATA 2 a 3 gigabits por segundo. É o HD padrão de mercado para micros mais populares. Partindo para o nosso sistema operacional, esse notebook por padrão vem com Windows 8 de fábrica, porém nesse caso em específico o cliente trocou para o Windows 7. A nota de avaliação do Windows para essa máquina ficou em 3.4 por conta do processador, em virtude dele ser um pouquinho mais lento que o que a gente está acostumado a ver no mercado atualmente. Porém tem uma coisa que pesa muito a favor desse processador, que é o baixo consumo de energia, o que faz a bateria durar incríveis 5 horas nesse aparelho. E olha que a bateria não é grande coisa, eu andei dando uma conferida, é uma bateria simples, de pouca capacidade e mesmo assim consegue segurar até 5 horas. Os outros quesitos foram bem avaliados, memória, desempenho gráfico, desempenho do disco, todos ficaram dentro da média para o tipo de máquina que a gente está avaliando, porém o processador deixou um pouquinho a desejar. E com base em tudo que a gente viu até agora, a gente pode chegar a uma conclusão final sobre o nosso Samsung RV415. É uma máquina boa para quem quer acessar a rede social, acessar a internet, assistir vídeos, ouvir músicas, fazer trabalhos de escola, enfim, tarefas básicas do dia a dia de um usuário doméstico comum. Não espere um grande desempenho para jogos ou tarefas um pouco mais pesadas que exigirem um pouco mais do processador, que é o ponto fraco deste aparelho. A bateria, como eu falei, tem uma autonomia muito interessante, chegando até 5 horas, dependendo, é claro, do uso que vai se dar à máquina e da quantidade de regulagens e configurações que você conseguir fazer para economizar ao máximo a bateria quando estiver usando somente ela. Mas com certeza é uma máquina com bom custo-benefício, principalmente para usuários domésticos ou então para quem quer levar para a faculdade, fazer trabalho de aula, com certeza vai ser uma máquina bem interessante. Com isso, encerramos esse nosso mini review. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido as informações. E não esquece, deixa sua avaliação, deixa seu comentário dizendo o que você achou desse formato de vídeo para a gente saber se a gente continua ou não fazendo mini reviews de outros aparelhos daqui para frente. No mais, meu muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima oportunidade.